O Fluminense vai enfrentar a equipe do Ceará de novo. Não é mata-mata, não estamos falando de Copa do Brasil, nada disso não. É Brasileirão e os seus jogos atrasados. Mas dessa vez é pela rodada regular, 31ª rodada, Ceará e Fluminense no Castelão. Nesse domingo, dia de finados, mas nenhum dos dois está morto não. Estão bem vivos nas suas brigas do Campeonato Brasileiro. No caso do Fluminense, é só a briga pela Libertadores, com um ótimo resultado nesse sábado. No caso do Ceará, ele tá vivo por uma briga que aí, nesse caso, preferia estar morto, né? Que é vivo na briga contra o rebaixamento. Aparentemente é esse o olhar do Ceará para essa partida. Tudo que você precisa saber sobre essa partida, onde é crucial a vitória do Fluminense, você encontra aqui nesse vídeo de pré-jogo. Então, roda a vinheta. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista do Tricolor. Deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal e vamos embora falar bastante de Fluminense aqui nesse vídeo. Jogo de hoje, às 4 da tarde, tá? Aquele horáriozinho padrão da Globo, mas só pra deixar claro, o jogo vai ser transmitido pela Globo e pelo Premiere, né? Mas pra Globo não é pro Brasil todo. No mesmo horário, também transmitido na Globo, mas regionalizado, né? Tem Bahia e Bragantino e tem Corinthians e Grêmio. Então, né, consulte aí pra você ver se no seu estado vai passar Ceará e Fluminense. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, passa Ceará e Fluminense, tá? Cara, curiosidades inúteis que eu aprendi o termo com Cássio Zirpoli, jornalista lá de Pernambuco, que são chamadas de estatoscas, que são estatísticas toscas, que é uma estatística bizarra. Fluminense e Ceará. Curiosidade, Fluminense joga hoje no Castelão. 25 jogos lá, 3 empates, 11 vitórias, 11 derrotas. Até aí, estatística normal. Beleza, os últimos 3 jogos que a gente jogou lá, a gente perdeu, os 3 anteriores a gente tinha ganhado. Agora, a estatosca é Ceará e Fluminense, tá? Data de hoje, 2 de novembro. Data do último Ceará e Fluminense lá no Castelão, 31 de outubro de 2022. Pô, bem pertinho, né? 2 dias de diferença. Data do outro Ceará e Fluminense Brasileirão de 2021, 31 de outubro. Data do Ceará e Fluminense do Brasileirão de 2020. Aí é 15 de fevereiro. Mas aí teve pandemia, né? E aí a gente volta para 2019. Sabe quando foi Ceará e Fluminense em 2019? 30 de outubro. Pô, é uma loucura. Aparentemente, todo Ceará e Fluminense tem que ser nesse micro recorte entre 30 de outubro e 2 de novembro. E quando isso não acontece, é porque teve uma pandemia. Finalizada esta tosca e voltando a falar de futebol, na prática a arbitragem da partida será feita pelo Lucas Paulo Torezin, do Paraná. Nesse Brasileirão ele apitou 3 jogos do Fluminense. Vitória do Fluminense contra o Internacional fora de casa por 2-0. Vitória do Fluminense contra o Grêmio por 1-0 dentro de casa. Nesse jogo especificamente tivemos um pênalti marcado que o Everaldo perdeu, né, naquele jogo, mas que ele não deu. O VAR é quem chamou para dar. E a derrota por 4-2 pro Red Bull Bragantino. No VAR teremos Braulio da Silva Machado, o famoso árbitro que sentiu gás de pimenta no Fluminense Palmeiras no Maracanã e parou o jogo. Um jogo que não tinha nada ali pra ele sentir gás de pimenta, né? Enfim. Esse jogo pra gente, e como prometido eu sempre vou fazer aqui o simulador, né, da rodada no Campeonato Brasileiro, dos jogos que faltarem ainda para o Fluminense, esse jogo vale não só uma manutenção, mas vale a volta para o G6. E por que eu tô falando isso? Porque se você observar a tabela aí na tela, né, nesse momento é a tabela original do Campeonato Brasileiro, quando o Fluminense entrar em campo neste domingo, mostra que o Botafogo reultrapassou a gente. Foi a 48 pontos após empatar num jogo pavoroso. Eu tava ouvindo esse jogo no rádio e tava me dando raiva do jogo. Entre Mirassol 0 e Botafogo 0. Bem, com esse empate, né, o Botafogo só passou 1 ponto do Fluminense e o Fluminense vai ter uma oportunidade de, se não perder o jogo, uma rodada a menos e ele estará à frente ainda do Botafogo. Vai voltar ao G6. O Fluminense precisa não perder pro Ceará para voltar ao G6. Mas é claro que a gente olha com muito mais carinho, né, com a possibilidade de uma vitória contra o Ceará
que seria, inclusive, talvez até com a gente ultrapassando o Bahia. Vamos aqui para os simuladores rapidamente. Na última rodada, por exemplo, na última rodada eu só acertei um na rodada passada. Então, né, a minha chance de errar ela é muito maior. Mas acho que nessa rodada a gente vai ver um empate entre Corinthians e Grêmio. Acho que dentro de casa vai acabar vendo uma vitória do Bahia com o Red Bull Bragantino. Eu não boto placares, tá? Acho que a gente vai ver uma vitória do Internacional contra o Atlético Mineiro. Acho que a gente vai ver uma derrota do Juventude para o Palmeiras e um empate entre São Paulo e Vasco. Então o cenário da rodada seria mais ou menos esse daí, ó. O cenário em que, se o Fluminense perder para a equipe do Ceará, ele ficará em sétimo, terá sua distância encurtada, provavelmente, ali pro Vasco. E detalhe, pode ser muito pior, tá? Porque se não tiver empate entre Vasco e São Paulo, um deles vai ter ganhado o jogo. Imagina só, vou botar aqui o Vasco, eu sei que vai, né, que é quem tá na frente. Olha a situação que a gente pode acontecer, tá? Da gente perder o jogo pro Ceará e os caras ganharem do São Paulo. Olha o tamanho da bronca. E mesmo se o São Paulo ganhar, tá? Tipo, olha o tamanho da bronca. 3 pontos de diferença, por mais que a gente tenha uma vitória a mais do que os dois, então é como se fosse um ponto a mais. Então o cenário com um empate, ele não é o ideal, porque, por exemplo, há uma grande chance do Bahia abrir 4 pontos da gente, né? Não é o cenário ideal, até porque eu venho falando aqui, se abrir o G7, né, e o sétimo dá vaga na Libertadores, por isso é tão importante pra gente um empatezinho ali entre Vasco e São Paulo, né, pra gente aumentar a diferença em relação ao oitavo. Por outro lado, não é pra deixar o Bahia escapar, porque abriu o G5 também com Flamengo e Palmeiras na final da Libertadores. Abriu o G5, tá? Então, a quinta colocação passou a ser muito melhor do que a sexta. Do sexto pro sétimo, pouca diferença, mas do quinto pro sexto, uma diferença muito grande. Então, é claro que o nosso olhar tem que ser para não deixar o Bahia disparar também, e até por isso, uma vitória contra o Ceará hoje seria sensacional. O Fluminense teria ganhado fora de casa e aberto 2 pontos de diferença numa rodada em que os dois jogaram fora de casa em relação ao Botafogo, e não teria deixado a diferença do Bahia aumentar numa rodada em que ele jogou fora e o Bahia jogou em casa. E aí você olha na rodada que vem, o Fluminense vai jogar em casa contra o Mirassol, enquanto o Bahia vai visitar o Atlético Mineiro. Jogos de contextos diferentes, mas de times. Os dois, no caso, pontuam muito bem em casa, uma vantagem para o Fluminense, enquanto o Bahia, o Botafogo tem um clássico com o Vasco. Esse clássico com o Vasco aqui pode ser, por exemplo, mais um empate, seria maravilhoso pra gente. Então, o nosso foco nesse jogo, ele tem que ser o pragmatismo. O empate é bom? É. No geral, é empatar fora de casa, conseguir mais um ponto. Mas a gente está falando da nossa melhor oportunidade nessa reta final de ano de ganhar fora de casa. Talvez, para alguns, a nossa única, porque ainda tem o Grêmio lá na penúltima rodada, então enfim, talvez tenha uma chance ainda nesse jogo. Mas agora, só para vocês entenderem, depois desse jogo contra o Ceará, a gente vai enfrentar simplesmente o quarto, o terceiro, o primeiro e o segundo colocados do Campeonato Brasileiro. Tá? Nesse momento, na verdade, é quarto, terceiro, segundo e primeiro, né? Porque o Flamengo tá na frente do Palmeiras, o Palmeiras não jogou ainda. A gente simplesmente pega em sequência o G4. São 2 em casa e 2 fora, sendo que um desses em casa, a gente sabe como é que vai funcionar esse Fla-Flu com o mando deles, né? É bem claro. Na verdade, não são 2 em casa e 1 fora, né? É 1 em casa, né, e 3 fora. A gente sabe como vai funcionar esse Fla-Flu, mesmo o mando sendo do Fluminense, a probabilidade muito grande de ser a maioria deles. Então, assim, tem que ganhar hoje, cara. O retrato é esse. O empate é bom na matemática, no cálculo, mas a sequência que vem depois, e depois, não se engana não, tá? Porque vem São Paulo, Grêmio e Bahia, praticamente ali para poder fechar. Né? Uma sequência, digamos, não muito agradável, tá? Enfim, vamos falar de bola e campo e como a gente pode vencer esse Ceará hoje. Vamos ter dificuldade, porque a quantidade de desfalques, meu amigo, olha, essa daí foi a última escalação do Fluminense, tá? Foi a escalação do Fluminense no último domingo, na última quarta-feira, quando enfrentou o Ceará no Maracanã. Eu vou agora mudar para todos os jogadores que estarão de fora. Simplesmente sumiu o nosso meio de campo. Thiago Silva não viajou, poupado, né, para o jogo. A gente também não teve a viagem do Lúcio Acosta, está suspenso. Facundo Bernal, que é um reserva que vem entrando bastante, também está suspenso.
E o Germancano sentiu desconforto no joelho e também não viajou. Outro que não viajou também, que é banco, né, mas vinha entrando, né, de vez em quando, é o Riquelme Felipe, estava com as dores no ombro, também não viajou. O Hércules, que seria aqui o parceiro do Martinelli, treinou neste sábado e viajou para a capital cearense, mas não havia treinado quinta e sexta. Tem uma chance dele jogar, ele saiu sentindo na última semana, com o treinador falando que ele sentiu por um desgaste pela sequência de jogos. Então acho que está mais do que claro para mim do que o Hércules não, provavelmente ele vai ser poupado. A minha dúvida é se entra o Otávio, e aí muda a configuração do meio de campo, ou até mesmo o Nonato, que vem treinando, viajou lá para Fortaleza e, enfim, e aí, né? Era titular. O Zubeldia chegou, ele demorou a ser relacionado pós-lesão e tal, mas estava treinando até então, beleza, mas agora foi relacionado. Não vai receber chance nenhuma, vai virar simplesmente o quinto reserva depois da lesão? Vai me surpreender. O meu palpite para o substituto do Lúcio Acosta é que ele vai na obviedade de colocar o Lima, tá? Acho que ele não vai mexer na estrutura do time, o Lima já substituiu o Acosta contra a equipe do Juventude, dentro do Maracanã. O Lima não é tão ofensivo contra o Lúcio. Eu até gostava mais do Lima jogando de meia esquerda, né? Aquele meia ponta, tipo um John Arias, assim, mas vindo da ponta, pra mim foi assim que ele se deu muito bem, inclusive no Ceará, e assim que ele subiu no Grêmio. Mas ele tem um contexto mais defensivo hoje em dia, né? O Lima acabou ficando muito mais cara de segundo volante do que de segundo atacante, por exemplo. Então, acho que ele vai se precaver um pouquinho mais colocando o Lima no lugar do Lúcio Acosta, que é uma função que ele já fez. E na zaga, bem como também, apesar do Igor Rabelo ter viajado, acho que a gente vai ver Ignacio mesmo. Curiosidade, Lescano viajou, tá? Mas, né? Enfim, não recebi nenhuma informação ainda de que algo mudou em relação ao desejo dele e da própria comissão em relação a ele não atuar mais. Vamos ver como é que vai ser nesse jogo com tantos desfalques. Acho que isso daqui muda bastante a estrutura do time entre Otávio, Hércules e Nonato, tá? Acho que do Nonato pro Hércules é o que menos muda a estrutura do time. O Otávio sobra um pouco aqui. Porque o Otávio é nitidamente um primeiro volante. E eu falei que o Otávio, eu gostei do Otávio até agora no Fluminense, que eu tenho pra elogiar o Otávio, pra você ter uma esperança boa caso ele seja titular, não cabe muito pra um jogo contra o Ceará no Castelão. E por que eu tô falando isso? Porque o Otávio funcionou quando o time adversário estava todo para trás e o Fluminense necessitava de um 5 que distribuísse bem a bola. Não é mais isso. Não espero um Ceará dessa maneira, tá? E aí, diferente disso, né, o Otávio não funcionou. Então, tirar o Martinelli da função que ele vem fazendo para colocar o Martinelli um pouco mais avançado e mexer demais na estrutura, acho que ele vai de Nonato. Se ele for de Hércules, eu acho um erro, tá? Sei que a fisiologia tenha liberado e tal, mas eu acho que é um risco grande. Acho que essa daqui vai ser a escalação titular. Tô com esse palpite. John Kennedy, obviamente, titular ainda. Apesar de eu já ter levantado a possibilidade da gente botar, né? Que tal botar o Otávio no meio de campo e tirar o centroavante, jogar sem um centroavante, sem os pontinhas, né? Mas acho que ele não vai fazer isso agora, não. Sobre o time do Ceará, eu falei sobre defesa, etc. A atuação do primeiro tempo do Ceará foi patética, assim. Foi um Ceará que, mesmo não sendo um ótimo time, etc., mas foi dito pela imprensa cearense e nordestina como um Ceará irreconhecível, tá? Tanto que o Léo Condé deve fazer uma mexida no time, trocando um dos volantes. Vai tirar o Lourenço, vai botar o Richardson, que é um jogador que tem muito mais moral com a torcida, mas independente disso, fez um segundo tempo ali, né? O primeiro tempo do Ceará é muito criticado, né? Por ser um time completamente passivo, apesar do segundo tempo não ser, né, também muito diferente, mas melhorou um pouquinho. Provável Ceará, tem Bruno Ferreira no gol, Fabiano, Marlon, William Machado e Matheus Bahia, Zanocelo, Richardson, Richardson, né, na verdade, Vina, aí esse agora como titular, tá, provavelmente, ou então não teria mexida nenhuma, né, a entrada do Richardson no lugar do Lourenço, e no ataque Galeano, Fernandinho e Pedro Raul. A gente está falando da quinta melhor defesa do Campeonato Brasileiro, o Ceará, tá? Mas a gente está falando do terceiro pior ataque.
Só Juventude e Sport conseguiram ter um desempenho ofensivo tão merda, ou melhor, mais merda ainda do que o do ataque do Ceará. Então, né, espero que seja um jogo de poucos gols, como foi o jogo passado, com 1-0 magro para o Fluminense. É isso, tá? Não esquece de deixar um like aqui embaixo. 2 horas antes da partida, eu já estou aqui fazendo aquele pré-jogo, aquele esquenta maneiro com vocês, aqui no Raiz Tricolor, com a nossa transmissão do Jornada KTO 1902. Se inscreva, deixa o like. Até a próxima. Valeu!